fazer essa palestra, né? Estou muito contente com a presença dele, né? E ele já tinha frequentado, já veio um dia aqui no Mata Verde, estava contando comigo, né? Então, realmente, eu acho que a palestra dele vai dar bastante conteúdo para a gente hoje aqui, né? Uma pessoa que tem um trabalho espiritual também, frequenta centro espírita, faz palestras, né? Psicólogo, tem uma série de atividades. Então, eu acho que todos nós só temos a ganhar com a palestra dele, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade também. Bom, antes de mais nada, antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que para mim é básica. Todos aqui se acreditam em espíritos? Ah, então somos irmãos, estou em casa, né? Tá bom. Gente, eu estou fazendo uma correção. Isso aqui não é uma palestra. Isso aqui vai ser um convite à reflexão. O que motiva alguém a falar sobre determinado tema? Eu sei que tem gente que gosta de falar para poder se exibir conhecimento. Eu talvez tenha mais dúvidas para exibir do que o próprio conhecimento. Então eu prefiro introduzir o assunto com uma reflexão minha. Porque ao contrário do que muitos pensam, né? Às vezes olha assim um palestrante, um médico, né? ou psicólogo, né? E pensam que ele não tem problemas, que ele só tem soluções, né? E ganha dinheiro vendendo soluções. E não é bem assim. Eu acho que o que motiva mais, pelo menos a mim, falar, é que eu estou também na condição de procurar soluções para os meus problemas. E isso me leva a uma pesquisa constante sobre o que me motiva, o que me faz sofrer. E aí, na medida que eu vou descobrindo algumas respostas, eu vou compartilhando essa experiência, seja com os clientes, seja com os colegas dos locais onde atuamos enquanto espiritualistas, porque eu tenho uma preocupação muito grande em não ficar me rotulando, né? Ah, eu sou psicólogo, eu sou espírita, sou kardecista, sou umbandista. Eu sou um espírita. E já devo ter tido várias religiões que eu defendi como sendo a única verdadeira. Como eu não me lembro de todas as religiões, eu prefiro comodamente dizer que eu sou espiritualista, né? Uma vez um amigo perguntou assim: mas você não é kardecista? Também. Eu fico em dúvida, inclusive, quando alguns defendem um certo purismo e falam, mas isso não é kardecismo. Eu pergunto, Kardec era kardecista? Jesus era cristão? Buda era budista? Na realidade, todos esses movimentos vieram depois das pessoas, né? daqueles que trouxeram uma proposta. Então eu não venho aqui trazer novidades, eu venho só compartilhar, como eu disse, algumas ideias que ao longo do tempo a gente foi colecionando. Claro que algumas elas acabaram sendo fortalecidas com a teoria, porque, como o Manuel disse, eu sou psicólogo, mas também sou terapeuta de vida passada. Mas também sou alguém que se dedica ao estudo do espiritismo, de tudo aquilo que seja metafísica. Eu trabalho numa casa espírita, que faz um trabalho voluntário lá, eu e o Davidson Manella, que é um outro psicólogo que atua, né, no terapeuta de vida passada, e nós temos um trabalho, isso há 35 anos ou mais, junto a uma comunidade, né, lá no Casqueiro, o Centro Espírita Manchedora de Belém, onde nós atuamos naquilo que costuma se chamar atendimento fraterno, né, que é um atendimento psicológico espiritual, onde nós compartilhamos, mais do que qualquer coisa, orientações, algumas reflexões também. E também trabalhamos como médium, né? E isso não é para ficar exibindo aqui um currículo, é só para vocês verem que eu sou humano, e estou tentando, como todos nós, buscarmos um caminho que nos minimize os sofrimentos decorrentes das nossas escolhas. Sempre, né? Pois bem. Hoje a gente vai falar sobre sentimento de culpa e como talvez superá-lo. E por que superá-lo, né? Antes de falar sobre sentimento de culpa, a gente tem que descobrir o que é culpa, né? Geralmente culpa é o resultante de um julgamento, onde você identifica um prejuízo, um prejudicado e aquele que causou o prejuízo, o culpado.
Então você tem o culpado, uma vítima e o prejuízo. Quando você recebe esse julgamento, ou quando apontam para você, você é culpado, você ainda tenta de alguma forma justificar. E às vezes até dentro de uma lógica. Não, mas eu fiz isso em legítima defesa, mas eu fiz isso porque o outro fez aquilo, mas eu fiz isso porque todo mundo faz. Mas eu não acho que seja um crime, eu não acho que isso seja culpa. Até aí a gente consegue se safar. Mas o problema maior é quando eu viro o dedo para mim mesmo e digo, eu sou culpado. Aí vem o sentimento de culpa. Mais do que um julgamento, é um auto-julgamento. E quando eu me considero culpado, é inevitável. A frase, ela não fica restrita a essa sentença. Eu sou culpado. Se eu sou culpado, portanto, eu mereço punição. É lógico? Sim. Por quê? Toda culpa tem que ter uma punição, correto? É automático. Por mais que a gente teorize, por mais que a gente diga, não é bem assim, na realidade o que nós vivenciamos é isso. Quando eu me sinto culpado, eu me sinto merecedor de sofrimento. E é como se fosse uma forma de anular aquele crime, aquela culpa. Alguns falam assim, o que é necessário para eliminar a culpa? Ah, o perdão. Alguém aqui, ao ser perdoado, eliminou a culpa? Aumenta, né? Porque olha só, você pisa na bola e aquele que foi prejudicado diz, eu te perdoo. Caramba, você já está com um saldo em devedor, o cara te acrescenta mais dívida. E parece que aumenta. Então existe essa lógica, uma lógica que a gente vai tentar desconstruir, de que a culpa, ela só se anula com o sofrimento, com a punição. Mas de onde é que vem isso? Eu espero que a gente tenha tempo para falar de tudo isso, porque o negócio é muito complicado. Ao mesmo tempo é muito simples. Só que, de repente, para desconstruir isso, eu vou precisar usar argumentos que vão além daquelas explicações do tipo, você precisa se perdoar. Eu tenho que ter uma lógica, eu pelo menos eu sinto assim, não basta alguém falar para mim, não, pega leve com você mesmo, você é humano. Eu preciso ter argumentos que me deem substância. Por quê? Porque não é uma coisinha à toa. Eu me sinto culpado há milênios. Porque basta a gente olhar para a nossa história da humanidade para saber onde é que está a nossa culpa. Ou vocês acham que quem estava lá queimando, esse ou aquele, quem estava torturando, quem era? Os marcianos? Éramos nós. Que hora revezávamos também na fogueira, né? Uma hora ele tocava fogo, outra hora ele era queimado. E a gente trocava de posição, porém, éramos nós. Nós nos ferimos, nos magoamos ao longo de toda a nossa história. E agora, onde existe um senso crítico, onde existe uma estética e uma ética tão difundida em todas as culturas, que favorecem inclusive movimentos de libertação, como esses que estão acontecendo no Oriente Médio, como já aconteceram na América Latina. Enfim, toda essa ânsia por liberdade, mas também por felicidade, favorece uma reflexão. E aí, nós que desejamos tanto ser felizes, de repente nos deparamos com uma vozinha interior que diz, você não merece. E dá a impressão, eu falo com a minha esposa hoje, que quanto mais a gente ganha coisas, a gente se sente pior. Porque é como se estivesse recebendo um prêmio que não fosse merecido. Então, é natural ouvir isso no consultório. Pessoas com dificuldades em aceitar a felicidade. E aceitam com uma naturalidade tremenda toda e qualquer desgraça. Por que será, gente? Vamos pensar um pouquinho. Enquanto isso, eu tomo um gole. Olha só. Ih, caramba, a câmera vai começar. Vai ser um fogo, né? Eu sou meio rebelde. Bom, olha, vamos pensar o seguinte. Como é que surgiu
esse mecanismo hediondo que junta erro, culpa, sentimento de culpa, punição e, portanto, sofrimento. É um mecanismo. Quando ele foi criado? Há muito tempo. Vejam bem, se nós pensarmos, vamos pulsar um pouco Google, descobrir alguma coisa sobre culpa, a gente vai ver que isso começou há muito tempo. Mas vamos avançar uma civilização mais ou menos estruturada, ou melhor, muito estruturada, que era a grega. Foi na Grécia que surgiu o conceito de armatia, ou seja, pecado. Um conceito que dizia o seguinte, que o pecado, uma mácula, ela não se restringia ao indivíduo que cometia a falta, mas toda a comunidade onde estava inserida. Surge então o conceito de pecado coletivo, culpa coletiva. Esse conceito ele foi transferido também para outras civilizações, como a judaica, né? A civilização judaica, ela até sofisticou na busca, claro, para se liberar do sentimento de culpa, e aquele sentimento de culpa coletivo, criou a figura do bode expiatório. Vocês já ouviram falar no bode expiatório? O bode expiatório não é aquele bode que fica assistindo a Globo no Big Brother, não é isso, tá? O bode expiatório não expia de melhorar. Ele tinha a função de pagar pelos nossos pecados. Então o que acontecia? Um sacerdote, ele escolhia um bode, geralmente o bode era de algum parente dele, cobrava bem caro para aquele bode, um bode especial, né? Onde as pessoas, em um determinado ritual, traziam os papeizinhos, né, anotados os pecados que elas tinham cometido e colocavam no bode, no bolsinho do colete do bode. Aí, quando o bode estava carregado dos pecados de toda a comunidade, botava o bode para o deserto. Para quê? Para passear? Não, para morrer. E o bode levava todos os pecados, era sacrificado em nome da comunidade. E todo mundo respirava aliviado. Ufa, nos livramos do bode com os pecados. Naturalmente, isso foi sofisticando-se, né? Em vez de bode, aí arrumaram as bruxas, né? E de repente, alguém de uma outra religião, ou de uma outra raça, esse conceito do bode expiatório continua valendo até hoje. De vez em quando a crise está brava, a gente descobre um culpado, né? A gente adora arrumar um bode expiatório. Ou seja, onde a gente possa depositar todas as nossas culpas. Mas resolve? Não resolve. Tem gente que manipula, inclusive, essa nossa necessidade de expiação coletiva, mas escolhendo um que possa representar-nos, né? Às vezes é homossexual, às vezes é sem terra, às vezes é o político A, o político B, né? O nordestino, o cara que vem de fora, e não importa, a gente sempre arruma um bode expiatório. Pois bem. Mas na realidade, como é que começou essa história? Existem várias teorias, eu gosto dessa. Há muito tempo atrás, a relação que nós tínhamos uns com os outros, muito tempo atrás, era uma relação direta, na qual, quando eu cometia qualquer infração contra você, nós dois saímos do braço. Resolvíamos a parada na porrada. Quem era mais forte vencia, e de repente vinha lá um herdeiro tal, e vinha se vingar. E ficava aquela história, né? Um matando o outro tal. Mas a coisa era resolvida entre nós. Até que começaram a surgir alguns problemas, como seca, falta de comida, né? Doença. E um esperto, sempre tem um esperto na parada, né? Começou a dizer o seguinte, que aquelas coisas ruins que estavam acontecendo com todo mundo eram enviadas por Deus. Quem é Deus? Era o cara que era dono de nós, era o Criador. E nós, como criatura, nós deveríamos fazer a vontade de Deus. Mas quem é esse Deus que eu não vejo? Eu não vejo, mas o cara lá vê. O Manuel disse que vê Deus. Então eu tenho que confiar no Manuel, né? Então o Manuel via Deus, pô, tem que ficar amigo do Manuel. Eu não vejo, mas ele vê o cara. Então olha só, esse intermediário muito esperto, ele sacou uma coisa. Ele sacou que nós, pela nossa necessidade
de aprovação, nós éramos muito suscetíveis ao julgamento. E veja bem o que acontecia. Em vez de eu, como sacerdote, não importa que religião, manter uma relação direta entre o Criador e a criatura, eu me ofereço como o cara que vai traduzir o pensamento do Criador para as criaturas. Eu sou intermediário. Eu não sou o cara que planta o pepino, nem que colhe. Eu vendo ele. E às vezes nem tenho trabalho de transportar, controlar como transportador. Eu sou intermediário, sou eu que ganho. E eu quero manter essa dependência, é óbvio. Então veja bem, o que seria melhor? Você ter uma população, um grupo de pessoas que resolvessem os seus problemas entre si, ou se imaginassem culpados, tendo ofendido a Deus, não porque você matou uma pessoa, mas você matou uma outra criatura que é propriedade de Deus, você mexeu com o brinquedo de Deus. Não é o fato de você ter matado alguém, é o fato de você ter matado alguém que era filho de Deus. Caramba, o pai dele vai vir querer tirar satisfações. Tanto era assim a lógica, que se você matasse um que não era filho de Deus, não tinha problema nenhum. Se você matasse alguém que era de uma outra tribo, que não amasse teu Deus, mas você fez um favor. Mas se você mexesse com a criatura de Deus, nossa, você se preparasse porque Deus vinha com a cinta aí. Mas por conta disso, esse intermediário então criou a seguinte dependência: olha, você pisou na bola, mas eu vou limpar a tua barra e vou interceder por você. Mas como? Bom, eu posso quebrar seu galho, você vai pertencer à minha igreja, você vai fazer as práticas que eu disser para você, e assim vai. Mas aí eu vou ficar livre do inferno? Não, talvez. Talvez. Isso gerou uma dependência, sim, mas gerou uma coisa pior: a perpetuação do sentimento de culpa. Mas qual seria a alternativa ao sentimento de culpa? Se eu fiz algo errado, ou o natural, se eu leso o Manuel e me conscientizo que fiz algo errado, seria fácil. Eu venho para ele e falo: olha, pisei na bola contigo, vê quanto foi o prejuízo, vou te pagar em 360 prestações. Aí ele pode dizer: não aceito. Pô, mas é como eu posso fazer. Aí a gente entra, né, num acordo amigável, certo? Mas olha o que acontece. Se acontecer isso, esse entendimento, mesmo que com certo prejuízo do Manuel, não há necessidade do quê? Do intermediário. Não existe culpa, existe responsabilidade. Aí, imaginem que as pessoas não se sintam culpadas, sintam-se responsáveis. Que a culpa deixasse de existir no mundo. A maioria das religiões deixaria de existir. Por quê? Porque eu me relaciono direto com o pai, eu sou filho. E eu sacaneei meu irmão, eu vou lá e converso com ele. Como é que um pai resolve a parada entre filhos? Vem cá vocês dois, sente, resolvam a parada. Não é assim. Por que nós precisamos de intermediário? O intermediário, ele adora essa dependência. E ele vai sempre estimular o medo. O medo da punição. Mas como é que se estrutura isso? Tudo bem, isso aconteceu lá atrás, mas porra, agora nós somos pessoas esclarecidas, né? Será que a gente continua pensando assim? Veja só, Freud, que não era espírita nem espiritualista, ele defendeu uma tese muito interessante lá pelos idos da década de 20, que ele escreveu um trabalho sobre criminalidade. Criminalidade, né? Ele dizia as razões da criminalidade. Por que alguém faz algo contra o outro, né? E ele dizia lá pelas tantas o seguinte: muitos de nós ainda associa o sentimento de culpa a uma reflexão sobre um ato perpetrado contra o outro. Ou seja, você faz alguma coisa contra o outro e aí aquilo gera um sentimento de culpa. Freud, ele propôs uma ideia totalmente inovadora. Ele dizia que não.
Não é assim que funciona a lógica. É o contrário. Por nos sentirmos culpados, nós cometemos atos contra o outro. Para quê? Para que nós possamos ser punidos. Porque na realidade, aí dentro da lógica e da teoria freudiana, do complexo édipo, nós tínhamos no nosso inconsciente um grande sentimento de culpa, que relacionado ao complexo édipo, que nós poderíamos, espiritualistas, traduzir como coisas de vidas passadas. Ou seja, eu trago na minha consciência um monte de culpa. E dentro daquela lógica que para a culpa passar eu preciso sofrer, a pessoa então nasce com culpa, não sabe porquê, mas tem aquele sentimento, aquela angústia, aquele sentimento extremamente pesado que o faz sofrer e não sabe porquê, ansiando por ser punido para zerar a conta, e aí as coisas não acontecem, a cinta não vem. O que ele faz? Ele provoca algo que possa resultar em punição. Aí vem o alívio. O alívio da opressão de um sentimento de culpa inconsciente. Faz sentido? Vamos tornar a coisa mais palatável. Ainda bem que ela está dormindo, que eu vou falar um negócio aqui que toca ela. Mas vocês lembram quando vocês eram crianças, há pouco tempo atrás? Vocês lembram quando vocês, né, eu lembro de todas, quando nós aprontamos alguma coisa, por exemplo, quebramos aquele vaso, né, aquele bibelô que a mãe tinha com muito carinho, que foi aquela tia rica que deu no casamento dela. E a gente entra com a bola em casa e pumba! E quebrou o bendito do bibelô. Aí o que acontece? Esse bibelô se transforma, aqueles cacos, num terror para a gente. Meu Deus, o que eu fiz? Aí o barulho do vidro quebrado já faz com que a mãe apareça na sala. Aí aquela cena básica, né? A criança aterrorizada porque ela sabe que vai ser punida, certo? Aí se a mãe chega e dá uma sapecada, que não pode, né? Mas dá uma sapecada no bumbum da criança, o que acontece? Qual é a sensação que a gente tem depois que a gente toma um tapa por um erro que a gente cometeu? Alívio? Não, e nós aprendemos. Nunca mais nós quebramos mais nada, não é verdade? Gente, olha só como é que funciona a lógica. Você quebra alguma coisa, a mãe chega, menino, olha o que vocês fizeram. Pum! Chora, dói, arde e tal, até grita até mais, quebrou meu braço e tal. E de repente, você passa uma hora já, ufa, estou livre e lá venho eu quebrar outra coisa. Por quê? Por que será que a punição, ela não educa? Está aí no nosso sistema prisional, e não só no Brasil, que demonstra que a punição não educa. Porque fica patente para uma criança de 2 anos, de 5 anos, ou uma criança de 52 anos, que a mensagem que a punição traz é o seguinte: um vaso quebrado é uma palmada na bunda. Pronto. Eu resisto, eu sobrevivo a uma palmada na bunda, eu posso quebrar N vasos. Eu não preciso mudar. Eu só preciso ter o couro grosso para aguentar as porradas. Não é essa a lógica. Por que a gente passa o sinal vermelho, estaciona no lugar proibido? Por quê? Porque eu tenho dinheiro para pagar. Eu pago, né? Ah, mas tem os pontos da carteira, não tem problema, eu passo para a avó. Ou para o namorado da filha que está querendo fazer um H, ó, meu, estou com os pontos aqui, né? Que o cara não tem nem carro, tem carro, mas não tem carro, né? Então veja só, na realidade, a punição, ela é extremamente pedagógica. Você pode continuar errando desde que você tenha lombo para segurar as pancadas. Mas é isso que a gente aprende, desde pequenininho. A gente não aprende a ter responsabilidade. Quer ver uma coisa torturante? E aí vocês vão entender por que a reencarnação, se a gente não entender bem a bagaça, a gente acaba entrando nessa. É o seguinte: imagina essa cena. Sei que nunca aconteceu com vocês, mães, vocês nunca fizeram isso.
filho vai lá e apronta. Quebrou o LP, quem tem mais ou menos idade, quebrou a bolacha preta, né, da trilha sonora da novela O Casarão. Uma raridade, né? Perry Como, né? Tinha um tema de SWAT, né? Então, mas imagina só, quebrou. Aí a mãe entra e fala: o que você fez? Aí levanta a mão, pensando bem: eu não vou fazer nada. Você vai falar com o seu pai hoje à noite quando chegar do trabalho. Alguma mãe já fez isso? Agora eu pergunto para os filhos que passaram por isso: qual é a sensação? É torturante. Eu pergunto: como a punição não ocorreu? Como a punição não veio, qual é a sensação que fica? Que o casarão vai cair mais tarde. Que o casarão vai cair mais tarde. Eu fico livre? Eu saio dali pimpante, já vou quebrar outro disco? Eu faço alguma coisa relativa à minha própria felicidade? Eu me divirto? Não, eu não faço nada, porque eu estou em suspenso, aguardando a punição. Olha que coisa interessante. Em sã consciência, quem não foi punido fica aguardando a punição. Aí a criança fica a tarde toda esperando o pai. E quando o pai chega, ela fica já tremendo. Já teve diarreia, não sei quantas vezes e tal, né? Cada vez que abrir a porta, era um sobressalto, né? Aí o que acontece? O pai chega cansado, né? Tem que dobrar de turno, né? Aí chega assim a mulher: olha, é o seguinte, você vê o que seu filho fez. Seu filho, não é o filho do casal, é o seu filho, né? Seu filho, geralmente quando o filho pisa na bola não é do outro, aliás, é do outro, não é meu, né? E sempre é parecido com a família do outro. Participante sempre, puxou o teu pai, puxou teu tio, às vezes puxou até um primo, enfim. Mas olha só, aí o que acontece? O pai chega e fala: olha, estou cansado, falo com ele amanhã. Nossa. Como é que é a noite dessa criança? Ela não dorme. E se dormir tranquilamente, vai ter um monte de obsessor visitando o sonho dela, porque ela vai ter pesadelo, ela vai ter de tudo. Aí acontece algo no dia seguinte, ela está assim, surumbática, não dormiu, né? Está apavorada com a surra que vai tomar. E aí acontece o pior que pode acontecer de alguém que espera a punição. O pai volta para casa dizendo que foi promovido, vamos comer uma pizza. Mas eu? É minha surra. Você ri, mas isso fica registrado. A conta devedora parece que vai aumentando. E você se sente menos, porque você não empatou. Isso faz sentido? Vamos agora imaginar o seguinte. Vamos falar de reencarnação. Você está lá, século XIX, com alguns escravos, judiando adoidado deles, né? Aprontando mil e umas. De repente, cai consciência. E aí você começa a perceber que não era bem assim que você tinha que tratar o ser humano. Você começa a ser elucidado com relação a amar o outro. Você sabe por quê? De alguma forma aconteceu alguma experiência transcendental que você, teoricamente, caiu a ficha. E aí você começa a pensar: meu Deus, quanta coisa errada que eu fiz. Ou é aquilo, então, depois que desencarna, né? Porque desencarna depois, né? Vem aquele videotape, vale a pena ver de novo, tal, vem lá, fala dela, mostra tudo que você fez errado. Aí você começa a pensar assim: meu Deus, quanta coisa eu fiz errado, como eu sou culpado, o que eu preciso? Mas aí, mas chega lá o protetor espiritual, tá, sem essa de punição, porque você só fez o seguinte, você fez o teu melhor, mas acontece que agora você vai reencarnar e naturalmente você vai ter que se ver com as pessoas que você se prejudicou. Você tem só que se fortalecer para encarar a realidade e mudar, aprender, enfim.
com os erros, não repeti-los, e terá a oportunidade de fazer, né, a correção desses fatos. Tudo bem, você é treinado, você faz um monte de workshops lá no plano espiritual, tem um monte de consultores lá te ajudando, né? Faz um monte de cursinho. Aí você pega, planeja a reencarnação e vem. Aí esquece tudo, claro, né? Aí zera a fita e tal, né? Formata um HD, aí você vem. Aí você chega e nasce numa sociedade que novamente valoriza a culpa. E você quebra o bibelô. E de repente, aquele bibelô, você pequeno, começa a sentir uma culpa porque você quebrou algo de alguém, tal qual você tinha feito no ano passado. Você não lembra. Mas aquele bibelô quebrado linka a culpa de agora com a culpa lá de trás. Aí de repente, por causa de um bibelô, você se sente como se tivesse açoitado sem escravos. Você tem que sofrer muito. Aí você apanha pelo bibelô. Não é o suficiente. Nunca é. Porque a culpa é muito grande. Como é que a gente conserta isso, gente? Será que não tem jeito? Será que nós estamos fadados a ficar vindo, sofrendo, e aí sofremos, até que chega uma hora que cansa sofrer, aí a gente chega dessa brincadeira de apanhar, agora eu vou bater também. Será que é assim? Eu costumo dizer que o processo ele é pendular. O sujeito batia, estava lá no extremo do pêndulo. Aí ele pega, se arrepende, ai meu Deus do céu, se arrepende e fica com culpa. Eu tenho que sofrer. Aí vou para a ponta extrema e viro uma vítima e procuro sofrer o máximo possível. Apanho, mas só que peraí, já passou, né? Bateu demais agora. Aí quer saber uma coisa? Chega de sofrer. Eu volto novamente batendo. Só, não tanto, porque agora eu já aprendi um pouco, perdeu um pouco daquela força, né? Aí eu bato. Ai meu Deus, eu fiz tudo errado. Volto de novo como uma vítima. E como algoz. E como vítima. E como algoz. E vai indo. Até que um dia, normalizo. É assim, por cansaço de bater e de sofrer, que a gente chega ao equilíbrio. Tá bom? Beleza? Todo mundo conformado? Em que ponto vocês já estão? Pô, gente, será que existe uma maneira diferente para nós nos liberarmos da culpa? Vamos pensar. Pensando. Exatamente, pensando. Pense uma coisa. Vamos supor que eu tenha judiado muita gente, tenha feito muita gente sofrer, tenha roubado, violentado, matado, enfim, fiz tudo. Se eu sofrer tudo isso, o outro fica feliz? Ou melhor, eu restituo aquilo que eu tirei dos outros? Então, não traz felicidade, pode trazer satisfação da vingança, mas eu digo assim, torna aquela pessoa que eu infelicitei, aquela pessoa que eu prejudiquei, devolve a ela o que eu tirei, o meu sofrimento. Então para ela não serve. Eu aprendo com o sofrimento, sinceramente, eu sofro e aí eu me torno uma pessoa melhor, porque eu sofri. Pensem bem, o universo fica melhor com o meu sofrimento? Então para que serve a culpa? É um freio, né? Se a pessoa não sentir culpa, ela não freia. Tudo bem. A culpa, então, ela gera medo. Certo? A culpa gera medo. Porque eu sei que eu mereço sofrer e vai vir a porrada. Deus está voltando do trabalho. E vai falar comigo no final do dia. É isso? Só que Deus, diferente do meu pai, ele não pune. E também não dá prêmios. Deus
não pune, não dá prêmios. Tudo que nós fazemos não gera nem punição, nem prêmio. O que gera nossas ações? Resultado. Simples assim. Tudo que eu faço gera resultado. E Deus, sabe aquele papo? Deus escreve certo por linhas tortas? Furado. Deus não escreve nada. Nem os 10 mandamentos ele escreveu. Foi psicografado. Em pedra. Isso é difícil, imagina. Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Deus, eu e a vida. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus, ele não escreve nada, ele edita, ele publica, ele é dono da editora. Ele chega para mim, que sou escritor da minha própria vida, e entrega um monte de folhas em branco, que são os dias da minha vida, dessa vida. Me dá aquele monte de folha em branco, me dá um lápis, não uma caneta, um lápis, que é a minha vontade. E me dá uma borracha, que é a minha reflexão, consciência, enfim, conhecimento, saber, não importa. Na realidade, Deus me dá a oportunidade de pegar a minha vida, escrever o que eu quero, e ainda fala, ó, se quiser usar a borracha para rever o que você quer, você pode, né? E uma vez pronto o livro, a cada dia, a cada hora, a cada segundo, eu entrego na mão de Deus, ele fala assim, tem certeza? Não quer corrigir nada? Não quer pensar de novo? E aí o que eu faço? Não, manda a ficha, manda a bala. Aí Deus vai lá e publica. E aí vai para o mercado. E a tua história acontece. Só que o bacana nessa história é que Deus, nossa, Ele dá uma chance para a gente publicar uma nova edição a cada dia. Melhorada, ampliada, revisada, atualizada. Com o quê? Com experiência. E de onde vêm as experiências? Dos erros. Ou alguém aqui aprendeu acertando? Aí tem outra coisa para a gente desconstruir a questão da culpa, tem que ficar muito clara. Primeiro, nós nos sentimos culpados porque nós nos sentimos traidores de uma missão, sermos perfeitos. Quem é perfeito? E quem vai ser? A perfeição não pertence à humanidade. Quando nós nos tornarmos perfeitos, deixaremos de ser humanos. Isso não é ruim, é consequência. Ou seja, a perfeição é algo a ser alcançado. É como andar em direção ao horizonte. Você chega no horizonte? Não. Ele serve para quê? Como um norte, como um caminho que você vai seguir. Alguém aqui consegue alcançar o amanhã? Não. Por quê? E mesmo que você seja imortal, pior ainda, se você for imortal, então amanhã, o último amanhã não existe. Seguir em direção ao horizonte, seguir em direção ao amanhã ou à perfeição, não é seguir para um destino, mas é um caminho. E para fazer esse caminho, eu vou ter que fazer o quê? Escolhas. O que é uma escolha? É diante de uma situação nova, eu ter a coragem de agir sem certeza. Diante de uma situação conhecida, é eu usar a experiência e repetir a fórmula. Diante de uma situação conhecida, mas que eu fracassei, eu vou usar a experiência passada como referência para fazer diferente. A questão é muito simples. Quando nós estamos na escola e fazemos uma prova, qual é o objetivo da prova? É punir? Não. É você ter ideia do que você sabe ou não sabe. É esse o objetivo, verificar em que ponto você se encontra. E quando você recebe o resultado da prova, com Czinho e Xzinho, onde é que você fixa a atenção? No Czinho ou no Xzinho? Por quê? Onde que errou? O que está certo, está certo. Agora o que me interessa é saber, peraí, mas por que está
colocou aqui, quem descobriu o Brasil foi Colombo, mas não foi. Não, foi Cabral. Certeza. Mas tem certeza? Tem, olha aqui, está no Google. Aí o que acontece? Aí você aprende. Você aprende com o quê? Com um erro. Você não aprende com acerto. Eu sempre conto essa história, minha mulher discutiu umas 10 mil vezes e ela faz aquela cara de interesse como se fosse discutir pela primeira vez, né? Uma vez nós fomos convidados, eu adoro cozinhar, gente. Adoro cozinhar, né? Então misturar aquelas coisas, sabe aquela... Eu tenho uma técnica própria, eu abro a geladeira, fecho os olhos e me vou pegando as coisas. Então, olha só, eu adoro cozinhar. E eu tinha tomado, estava muito calor, tinha tomado umas cervejas e tal, não sei o quê. E não sei por que baixou um caboclo lá e sentiu vontade de fazer uma salada estranha. Aí eu peguei, abri a geladeira da casa desse amigo e comecei a pegar tudo. E aí fiz uma salada legal pra caramba. Eu usei iogurte, mel, usei nozes, usei mostarda, enfim, fiz uma mistureba danada. E aí levei pra mesa. Aí o pessoal vai dizer, nossa, que delícia. Aí tem um cara lá, que era um bambambam, né? E ele chegou e falou assim, não, porque ele tinha uma casa enorme. Ele pegou e falou assim, adorei a sua salada, semana que vem você vem em casa fazer uma igual. Como? Chama o caboclo. Como? Por quê? Porque eu não tinha experiência. Eu tinha feito na sorte, o acaso, a combinação fortuita de todos os ingredientes, onde eu só tive coragem. Eu não anotei nada. Portanto, se eu tivesse errado, eu ia dizer, nossa, mas tem muito sal aqui, eu já saberia o ingrediente que eu não posso colocar tanto. Mas, e é assim que a gente aprende a cozinhar, não é? A gente vai fazendo, né? Pela reação, né? Ou pela corrida para o banheiro, a gente vai saber se está certo ou está errado. E na medida que a gente vai entrando em contato com o resultado das nossas ações, é que a gente vai corrigindo a rota. É que nem carrinho bate-volta, né? Aqueles carrinhos bate-volta, a gente chega, né? E pum, pum, toma porrada, pum, cantelado. Aí chega uma hora que você domina, aí você começa a esnobar. Coloca a perna para fora, né? Já pegou o molejo do volante e tal, aí começa a tirar fininha, aí você se diverte. Mas você aprende justamente com os erros. Então, a gente precisa desmistificar que erro é uma coisa que deve ser evitada. Não, erro é uma coisa que tem que ser valorizada. Não é buscar errar, mas aprender com esse maravilhoso instrumento pedagógico que é o erro, porque ele traz para você, para cada um de nós, a experiência. Mas somente se transformará em experiência se eu tiver humildade perante mim mesmo. Porque se eu quiser ser perfeccionista e não errar, eu não aprendo nada. Eu fico na pose de perfeito, segurando um boneco de Olinda, meses e anos a fio. Vocês já viram um boneco de Olinda? O sacrifício que é carregar aquela desgraça? Mas está sendo muito bonito, porque as câmeras estão lá no boneco, não estão no cara que está segurando. O problema é que a gente olha para bonecos de Olinda também à nossa frente e queremos levantar mais ainda o nosso. Mas de repente a gente baixa os olhos e vê que quem está carregando o boneco de Olinda é igual a nós. E está tão cansado quanto nós. A gente larga o boneco e sai para sambar junto com aquele ser humano. A gente deixa de lado a perfeição e abraça a perfectibilidade através do reconhecimento do que nós somos. E aí eu tenho a chance, valorizando as experiências, de não repetir os mesmos erros. Ok, mas ainda não entendemos como é que a gente faz para se livrar da culpa. Pois bem, nós vimos que a culpa não serve para nada. Eu costumo dizer que a culpa é como se fosse um termômetro. Você sabe para que serve o termômetro? Não é só para pegar a dispensa no trabalho, mas para que serve o termômetro? Para medir a temperatura do corpo. Qual é a temperatura normal de um corpo humano vivo? 37 graus. 37? Já é um pouquinho certo. 36,5. Então vamos lá, 36,5 é o que dizem, né? Não sei se é verdade. São 36,5. Mas se você não tem essa informação básica, que é qual é a temperatura ideal, para que serve o termômetro? Para nada. Porque se você não sabe, não tem nenhuma serventia. Mas se você tem essa informação básica,
Qual é o padrão de normalidade? Um termômetro pode apontar se você está com febre ou não. Você pode estar com hipotermia. De repente, com 32 graus, tem alguma coisa errada. Se você não estiver fora de casa, né, num ambiente abaixo de zero, tem alguma coisa errada. Como também tem alguma coisa errada se estiver com 37,5, 38, 39, 40, 43, você já nem está mais aqui. Mas veja só, a questão é o seguinte: o que o termômetro fornece? Informação. Que informação? Que tem alguma coisa errada. Ou que não tem nada errado. Mas quando ele diz que tem alguma coisa errada, o termômetro dá, por exemplo, qual é a causa da febre? Ele diz o que você tem que fazer? Ele indica o que é que você precisa verificar no seu corpo? Ele só te dá uma informação, que tem algo errado. Ele te convida a uma ação. Que ação? De repente, usando a experiência, tomar aquele chazinho que a vovó recomendou. De repente, usando a experiência, o chazinho não resolve de jeito nenhum, então procurar um médico. Enquanto levar outras divagações, como por exemplo, pensar que talvez aquela febre é porque você tomou um banho quente e saiu fora para jogar ping-pong sem camisa, num frio danado. Ou porque você tomou um monte de chopp com Steinegger, né? E você não podia, porque o fígado não aguenta. Enfim, tem um monte de coisas que poderiam vir a partir do termômetro, mas todas elas pedem ação. A culpa é a mesma coisa. A culpa vem como um sinal, um alarme. Você pode ficar olhando para o termômetro durante horas. A febre baixa. E se você ficar pensando nos erros que você cometeu, você conserta alguma coisa? Faz sentido ficar, então, sentindo culpa? Ah, mas eu preciso sofrer. Tem essa, né? Será que precisa? Quando nós estivemos fazendo o nosso curso de pós-graduação em terapia de vida passada, cada um tinha que escolher um tema. E eu escolhi a culpa. O tema até da minha tese era superando o sentimento de culpa através da responsabilidade. Veja só, quando você se sente culpado, você entra naquele esquema culpa, punição. Quando você se responsabiliza, o que você faz? Você se move em direção ao ressarcimento, mas mais do que isso. Quando você se responsabiliza, você assume a responsabilidade a partir do conhecimento, da reflexão. Quer ver um exemplo? Você pega e estaciona o carro aqui na 13 de maio, na hora que você está manobrando, né? Você está lá com o seu carrão, aquela Brasília, aí manobrando, pô! Você sente um pô, aí um crack, um crack e uns barulhinhos de vidro caindo no chão. Aí você olha e vê que você bateu na BMW do Manuel. E aquela BMW importada, último modelo, conversível, 2 lugares. Aí você pensa bem, olha assim e fala, olha para um lado, olha para o outro, pega sua Brasília, vai saindo de fininho, estaciona umas 2 ruas além, mas quando você volta, você vê um monte de gente na janela olhando para você. Aí você fica com a nítida impressão de que alguém pode ter visto. Você sobe aqui, fica o tempo todo rezando para o Manuel não descer. E aí, de repente, alguém sobe na escada e fala: ô moço, eu queria falar com o senhor. Mas, meu Deus do céu, o cara viu. O senhor deixou cair uma chave aqui no chão. Ai, tá bom. Aí você, o Manuel, pô, eu quero falar contigo. O que é? Não, tem um recado aqui do guia. Tá bom. Aí você vai embora. Você chega em casa, toca o telefone, que é o Manuel reclamando do... Ou seja, você passa a viver no inferno. Por quê?
Porque o sentimento de culpa te coloca na condição que você vai ser punido. E aquilo te provoca uma ansiedade, uma angústia que não tem sossego. Chega uma hora que você... Chega, fui eu que quebrei. Quebrou o quê? Né? Então tem assim. Agora imagina se de repente, em vez de passar por essa tortura, você pegou, quebrou e falou, cara, fiz uma cara. Chegar uma hora, puto, quebrei o carro, quebrei o teu farol aí. Pô, justamente meu farol, cara, o meu carro importado, isso vai custar uns $2.000 só para trocar. Eu falei, pô, mas é o seguinte, eu não tenho $2.000, eu tenho R$2 aqui. Eu posso ir pagando aquelas prestações 360 vezes. Mas eu não admito um negócio desse. Mas é o máximo que eu posso fazer. Mas você é um irresponsável, não sei o quê. Lamento muito, sinto muito. Assim não dá. Nunca mais estacione o carro. Que não pode deixar que nunca mais eu vou estacionar. Você sai preocupado? Consciência pesada? Porque você é aliviado porque você fez o que você podia fazer. E é a mesma coisa com relação a todo e qualquer erro que tenhamos cometido. Ah, mas isso aí que você está falando é um estímulo para a pessoa errar? Não. É um estímulo para que todos nós assumamos com responsabilidade o resultado das nossas escolhas. Nós não temos que esperar a cintada. A gente tem que assumir responsabilidade. Quando você norteia a tua vida pelo sentimento de culpa, o que acontece? É como você estivesse dirigindo um carro, passasse em cima de alguma coisa e de repente pensasse, que eu passei por cima de alguém, e continuasse dirigindo olhando para trás. O que pode acontecer? Um outro acidente. Viver com responsabilidade é sentir o solavanco, parar, peraí, deixa eu ver o que foi que eu fiz, verificar. E se você atropelou alguém, é pegar alguém, colocar no carro, assumir a responsabilidade. Porque de repente você passa batido, sentindo culpa que matou alguém, e você passou por um tronco de árvore. E aí dá no telejornal que mataram um cara atropelado, você diz, fui eu. Acontece que muitos de nós acabam atribuindo as nossas desgraças, o nosso sofrimento, aos obsessores, né? Eu tenho um monte de obsessor que quer se vingar de mim. Gente, na boa, eu sei que tem gente que não perdoa. Nós mesmos não perdoamos um monte de coisa. Mas vamos fazer um raciocínio lógico. Pensem na vida de vocês até hoje. Quantas pessoas pisaram no carro de vocês até hoje? Ainda mais aquelas na escola, não tinha bullying, né? Tinha sacanagem em cima da gente, mas bullying não tem nome bonito. Então a gente sofria, caramba. Mas teve aquele garoto que judiava da gente, aquela menina que me esnovou, que me humilhou, né? Teve aquele colega que me traiu, teve aquele colega de trabalho que me entregou, teve aquele chefe que abusou de tudo por telefone de mim. Mas eu lembro de todo mundo que judiou de mim? Não. Porque eu perdoei? Gente, eu já apanhei tanto que fica a última cara que me bateu. Ou então aquele que bateu mais forte. Mas será que nós ainda temos gente atrás da gente querendo se vingar? Todos aqueles que nós judiamos, abusamos, fizemos tudo errado? Não. Por quê? Porque eles também fizeram a mesma coisa. Tem uns que não se lembram, como nós. Nós não nos lembramos, achamos que nós somos vítimas. E o vitimismo é uma coisa que existe tanto em encarnados como em desencarnados. A gente trabalha com regressão de memória também no centro espírita. Você fala nisso, né? Não se pode trabalhar com regressão de memória, ficar lembrando coisa da vida passada. Mas, pô, a gente não está lembrando coisa da vida passada. A gente está lembrando coisa que a gente não esquece, o sentimento de culpa. Pega um espírito que chega lá, eu estou percebendo mesmo, porque na vida passada, não sei o que, ele judiou de mim. Tá bom, meu irmão, tá, mas perdoa, todo mundo erra. Que nada, eu não erro. Não. Olha só o que estão te mostrando aí. Aí vem, vale a pena ver de novo do lado de lá. Aí lá está o Falabella mostrando que o cara fez na novela anterior. Aí ele pega e se toca. Isso não é para justificar, então eu fiz porque o cara merecia. Não, você fez porque você quis fazer.
Só que o problema é que todos nós, não existe vítima na história. Todos nós estamos no mesmo processo de aprendizagem, nós fazemos mal uns aos outros. E quanto mais rápido a gente aprender que isso faz parte do processo, mais rápido a gente vai aprender que a gente precisa assumir responsabilidade e não culpa. Basicamente, o discurso que a gente ouve no consultório, gente, quando der o tempo, dá um toque. Já deu uma hora? Meu Deus do céu, cara, mas só falta duas. Então, olha só. Olha só. O que mais a gente ouve no consultório quando nós recebemos um paciente? O discurso inevitável. 100%. Culpa. Ou é culpa minha, ou é culpa do outro. Eu até costumo dizer que nós já descobrimos, nós terapeutas de vida passada, nós já descobrimos que todos nós, sem exceção, inclusive aqueles que estão para se formar, né? Então, todos nós sabemos, a partir dos nossos pacientes, o que nós fomos de vida passada. Todos nós somos jagunços. Jagunço. Isso aqui é um jagunço. Aquele cara que era contratado para matar, para resolver o problema. Não é isso? Não gostava de um cara, contrato de jagunço. Pô! Meu problema é aquele gajo. Pô! Meu problema é aquele sujeito que quer namorar com a minha filha. Pô! Meu problema é aquele cara que quer concorrer comigo nas eleições. Pô! Era assim que a gente resolvia. No passado. Nós, como jagunços que éramos, reencarnamos. Arrependidos, não matamos mais ninguém. Mas é inevitável. Chega o paciente lá. Por que o senhor está aqui? Por que a senhora está aqui? Eu tenho um problema. Eu vim aqui para resolver. Qual é o seu problema, meu marido? Se eu tenho um problema, é o meu marido, e eu vou em alguém para resolver, eu estou querendo o quê? Que ele acabe com ele, não é possível. Não faz sentido, gente? Pensa bem. Teve uma senhora que chegou lá e falou assim: eu vim aqui, fui muito bem recomendada, porque eu sei que o senhor resolve qualquer problema. Opa! Jagunção, né? Aí o que acontece? Eu falei, mas qual é o seu problema, meu marido? Seu marido? Não, meu filho, minha filha e meu vizinho. É simples, né? Eu até, uma 18ª vez que eu vou falar esse mês. Eu peguei, tiro 4 cartões do bolso e falo, dá para cada um deles, pede para marcar consulta com a Cida, né? E que ele veio, mas não, eu que vim aqui tratar. Eu falei, não, mas eu só com um certo problema, porque o problema está diante de mim. Não é verdade? Se o problema é o outro, não é o outro que tem que estar aqui, não sou eu. Aí a cliente falou assim, mas você está querendo dizer que sou eu o problema? Eu falei, isso é prova de como a terapia de vida passada funciona. 10 minutos a mulher ficou mais inteligente. E pagou ainda. Você ri? Você não sabe prestar consulta. Mas olha só. Olha o que acontece, gente. Na realidade, isso que a gente precisa definitivamente entender. Não existe problema fora de mim. Fora de mim existem situações. Situações. O problema está em mim. Não é que eu sou um problema. Eu tenho problemas a resolver. O problema é o desemprego. Não, o problema não é o desemprego. O problema é a dificuldade que eu tenho de me adaptar com a atual conjuntura. Ou porque eu não me satisfaço fazendo o que eu faço, ao mesmo tempo engulo, porque eu acho que eu tenho que sofrer. Por aí vai, né? A questão do sentimento de culpa associado a essa visão de problema nos leva ao vitimismo. Todo mundo quer judiar de mim. Não existe, nada é pessoal. Nada do que fazem conosco é pessoal. Aí levanta uma mãozinha lá atrás. E se hipoteticamente, tá? Se hipoteticamente meu marido me traísse, não é pessoal? Não. Ele está fazendo isso por ele. Você pensa que eu vou perturbar minha mulher, vou trair ela. Não é isso, é para meu prazer, é para minha felicidade. Eu busco fazer o que é melhor para mim. E o outro? Que se dane o outro. Na realidade é assim. Então nada é pessoal. Me mandaram embora, não era justo. Pô, melhor, né? Se fosse por justa causa, era pior.
É aquela história do Sócrates, né? A mulher fala, Sócrates, me condenaram à morte, mas não estão condenados, mulher. Eu só vou na frente. Mas isso é injusto, ainda bem. Já imaginou se eu fosse morto por justiça? Caramba! Então, na realidade, a gente precisa entender que a vida é aprendizado, que os erros fazem parte do processo, que eu vou aprender com os erros, e na medida em que eu faço escolhas, eu posso errar sim, mas eu posso transformar esse erro em material didático para a minha evolução. E aí eu vou fazer novas escolhas. Ou vocês acham que liberdade de escolha é uma vantagem? Não é, é uma aquisição valiosa, mas que tem um preço alto. Quando você escolhe, você exerce uma atividade muito maior que a liberdade de escolha. Você exerce renúncia. Escolher é renunciar. Escolher é renunciar. Quando eu escolho fazer algo, eu renuncio ao resto. Sempre. E a escolha que eu fizer vai me trazer resultados. Bons, maus, não importa. O que importa é o que eu vou fazer com os resultados. E aí, eu não tenho lugar para culpa, tenho lugar para responsabilidade. Gente, o assunto é vasto. Eu paro por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos 3 horas ainda pela frente. Vamos abrir uma pergunta, né? Quem quer fazer uma pergunta? Uma linha primeiro? Pode perguntar, gente. Eu tenho resposta para tudo. Sério? Eu falei outro dia isso aí, o pessoal ficou. Teve um senhor que se sentiu desafiado. Tem mesmo? Tem tudo. Aí ele perguntou um negócio, eu falei, não sei. Não sei. A resposta eu tenho agora, vai lhe agradar. Diga. Então, tem ambientes que são assim, né? Como se fosse ofuscados, pessoas que são assim, meio maquiavélicas e querem usar a culpa para projetar no outro, e aí elas criam um ambiente de culpa para todo mundo, porque às vezes elas querem ser as mandonas, as manipuladoras do ambiente, né? E às vezes pessoas desde criança crescem num ambiente assim. Mas às vezes é meio exagerado o negócio, né? Meio? Totalmente. Você acha que, na boa, você acha que o nosso sistema de consumo sobrevive por conta de quê? Da felicidade? Da busca por prazer? Não, culpa. Eles pegam que precisam o quê? Olha o seu cabelo como está ruim. Olha como você está gordo. Olha como você está velho. E aí você se sente culpado, inadequado, e você vai fazer aquilo que você quer. Eu costumo dizer o seguinte, né? É que isso vai ser, depois vai para a internet. Existem profissões que espelham arrependimento por erros cometidos no passado, que nem todo psicólogo é um obsessor arrependido. E se for dirigente de centro, mais arrependido ainda. E se for psicólogo e médico, putz, é que o cara fez muita caca. Mas enfim, mas tem algumas profissões que ainda continuam com essa obsessão, né? Por exemplo, publicitário, que geralmente convence você de algo que você precisa, mas não precisa muito, né? Mas tudo bem. Mas, gente, isso que você falou é verdade. A nossa sociedade, ela está estruturada no medo. E o medo está junto com a culpa, né? A culpa, o medo de sofrer. O medo de sofrer é algo, segundo falam, é inevitável. Você vai ter que pagar. Então, o que acontece? Veja só se a gente não se estrutura no medo. Geralmente, tem 3 medos que norteiam a minha vida. O medo de não conseguir, o medo, depois que eu consigo, de não conseguir manter, e depois que eu perco, o medo de conseguir de volta. Não é isso. O medo de não conseguir faz com que, por que eu tenho medo de não conseguir? Porque eu não mereço. E aí quando eu consigo, por que eu tenho medo de perder? Porque eu não mereço. E quando eu perco, e de repente, perco assim, né? Eu era tão feliz com aquela pessoa perfeita, de repente me separei, eu nunca mais vou ser feliz, né? Pois não, eu tenho que ser, né? Eu quero ser, mas eu não mereço.
Gente, enquanto a gente acreditar que a gente merece sofrer, não tem jeito. Nós somos os nossos próprios algozes, juízes e tudo mais, né? É o pacote inteiro. A gente já nasce com um chicotinho na mão. Tem gente que fala assim, eu vim nessa encarnação para resgatar. Que resgatar? Alguém dá uma olhada no umbigo, vê se tem amarrado uma duplicata. Não tem. A vida é oportunidade, caramba. Se não fosse, a gente nem reencarnava, a gente ficava por lá, sofrendo. Né? Dentro daquela máxima kardecista que diz que o mundo é um ambiente de provas e expiações, Adoro. isso não acaba reforçando a culpa e às vezes eu vejo kardecistas, não generalizando, que acham que quanto mais sôfregos eles forem, mais depurados eles se tornam espiritualmente, e aí tem gente pedindo para sofrer. E aí como é que funciona esse... Mas funciona a cabeça do pessoal, pensa assim, é o seguinte, Porque o mundo é de desenvolvimento e de aprendizado. Não, mas a pergunta... ninguém veio aqui para julgar ninguém. Né? Não, mas olha, a pergunta, quando você encontra lá no livro dos Espíritos, né, que o mundo é um mundo de provas e expiações, é assim, a pergunta é, para que serve a reencarnação? Qual o objetivo da encarnação? Provas, expiação e melhora contínua da humanidade. Vamos começar pelo final. Melhora contínua da humanidade. O que é isso? É um processo, correto? Então, legal. Como é que é a melhora? Ela é contínua. É um processo de melhora. Vai aos poucos acontecendo melhora. A questão da prova. O que é uma prova? Uma prova é um instrumento pedagógico que serve para verificação do real conhecimento adquirido. Por isso que você faz prova. Então, se vou falar que a reencarnação serve para melhorar a humanidade como um todo, e que ela é um instrumento para verificação daquilo que foi realmente aprendido, perfeito. E expiação? Expiação vem da expressão latina expiare. Expiar significa tornar correto, corrigir, acertar. Um termo se refere a tornar certo algo que estava errado. Então, expiar é corrigir. Onde é que entra a punição nessa história, gente? Tem uma pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: poderá o homem, pelo amor de Deus, os puristas, eu não vou falar certinho porque eu não decodo esse negócio, mas poderá um ser humano superar as suas dificuldades e se afastar do mal pelos seus próprios esforços? Resposta taxativa dos Espíritos: sim, e muitas vezes com um esforço mínimo, vírgula, basta a vontade. O que é vontade? É algo consciente, raciocínio, pensar. Kardec era tinhoso e perguntou mais ainda: mas vem cá, mas qual é a maneira prática? Existe uma maneira prática de melhorarmos e evitarmos esse mal? E aí os Espíritos, numa frase mais curta ainda, falaram: já houve um sábio entre vós que dizia: conhece-te a ti mesmo. Ponto! Não está falando lá, sofra, reze, adore, faça caridade. Ele fala: conhece-te a ti mesmo. O que é conhece-te a ti mesmo? Autoconhecimento. O que sou, quem sou, o que faço, por que faço. Por que sofro? Por que me deixo sofrer? O que busco? O que realmente eu estou querendo da vida? São perguntas centradas em mim. Não é o que o outro faz comigo, o que eu faço com aquilo que o outro faz comigo. Então, aí Kardec ainda vai mais. Mas tem algum exemplo, alguma coisa que mostre na prática? O negócio era tinhoso mesmo, né? Aí vem a resposta de Santo Agostinho: fazei como eu fazia quando estava entre vós. Toda noite ao chegar em casa, eu pensava em tudo que eu tinha feito, analisava as situações, aquilo que eu tinha escolhido e verificava se o resultado daquilo condizia com o que eu buscava. O que
que é isso? É um processo consciente de verificação de autoconhecimento. O Espiritismo, então, lhe diz o seguinte: nós estamos aqui para nos conhecermos. E uma vez que eu me conheça, eu olho para mim sem restrições. Eu não vou buscar em mim uma pessoa boa, mas uma pessoa melhor. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela querer ser boa. Sabe por quê? Gente, existem coisas que são assim extremamente paralisantes. Quando vocês imaginam quem é uma pessoa boa, um exemplo de bondade para vocês. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Você se vê se tornando Madre Teresa de Calcutá nessa vida? Na próxima. Mas veja bem, vamos colocar um exemplo mais terra. Eu tenho um avôzinho que é uma pessoa generosa, não importa o que tenha feito na mocidade, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Eu queria ser tão bom quanto ele. Para mim ser tão bom quanto ele, eu tenho que ser ele. Então o que acontece? Quando eu busco ser bom, eu tenho uma referência externa e tento atingir aquilo. Eu quero ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Pô, se for para fazer isso, caramba, devia ter um cara lá no plano espiritual, o cara desencarnou, peraí, para um pouquinho, Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V, pronto, cola, copia, cola, copia, cola, copia. Gente, não é assim que funciona. O processo é de melhoria, ou seja, eu, para ser feliz, eu não tenho que ser bom, eu tenho que ser melhor. Quando eu penso em ser bom, olha como é que funciona a coisa. Vou fazer um teatrinho aqui. Eu quero ser bom. Aí eu pego, olho para trás. Vejo aquele monte de carta que eu fiz. Nossa, eu não fui nem um pouco bom. Eu não sou bom. Dificilmente eu vou ser bom. Mas aí o que eu faço? Eu tenho que ser bom. Todo mundo diz que eu tenho que ser bom. Aí eu compro uma peruca, põe uma barba, um manto branco e eu... Ou então de visto de laranja, raspa sua cabeça, coloca uma tintinha aqui, ó, Hare Krishna. Gente, eu não estou fazendo crítica a nenhuma religião, estou dizendo que quando as pessoas são devotas, pô, maravilhoso, é um encontro dela com ela mesmo dentro da religiosidade. O problema é quando nos disfarçamos de pessoas boas. Eu começo a me vestir como Chico Xavier, com aquele bonezinho ridículo, aquele óculos escuros e tal, não sei o quê. Ah, eu sou Chico. Não, gente, tem gente que fala até igual ao Chico. Eu já vi palestra do cara, nossa, parece um clone do Chico. Mas, gente, a escravidão de ser bom nos impede de sermos o que somos, humanos melhores. Quando eu penso em ser melhor, eu olho para trás e vejo as mesmas cacas, assim, caramba, quanta coisa errada eu fiz. E hoje? Pô, já não faço tantas. Melhorei, e sem querer. Mas eu quero ser melhor agora. Pô, se eu conseguir fazer tudo isso inconsciente, imagina agora que eu tenho consciência. Eu vou investir. Diga. Então, o segredo, então, seria tudo, gente, a maioria, pelo menos, das coisas que a gente faz de errado, muitas delas são inconscientes por motivos que o inconsciente está escondendo. E o fato de trazer isso para cima, para a consciência, é que vai fazer a gente começar a mudar alguma coisa. Tem que... Não necessariamente, olha só. Às vezes o pessoal fala, pô, você faz regressão em vidas passadas para quê? Para melhorar a gente? Não. Eu não faço nada. Não me coloque nessa encrenca, não. Eu estou lá só pilotando o fogão. O angu, quem está colocando os ingredientes é você. E o prato, quem vai comer é você mesmo. O que a regressão de memória surge como um instrumento para o entendimento dos processos que muitas vezes são incompreensíveis. Há necessidade de saber isso? Você se conscientizar. Sim, mas há necessidade de você saber o que fez em vidas passadas? Não necessariamente. Você quer saber o que você fez em vidas passadas? É fácil ver como é que está a sua vida hoje. Tem gente que fala assim, nossa, eu devo ter feito muita coisa errada. Eu falo, calma, só fez o suficiente. Mas é claro, você só fez o suficiente para ter o que tem hoje. E isso não é castigo, é resultado. Volto insistente. Então, isso é um processo de conscientização. Sim, mas de conscientização. E quando você se conscientiza disso, você não se encara mais como uma vítima, nem de você mesmo. Porque tem aquele discurso assim, eu estou pagando, né, pelo que eu fiz. Você não está pagando nada, você está simplesmente escolhendo o resultado de escolhas que pareciam ser as melhores na época.
E aí vem uma coisa que eu ia esquecer. Isso é meu ponto de vista. Gente, tudo que eu falei aqui é opinião. Não é verdade. Você tem que pegar, pensar e o cara lá estava completamente agrilolado. Mas olha só. Tudo que nós fazemos, em todos os momentos da nossa vida, é a expressão do melhor que nós podemos fazer. É o melhor. Veja, não existe ninguém na face da Terra, ninguém que fale assim, eu agora vou quebrar a cara. Que levante de manhã, eu quero ser infeliz. Ah, mas não tem masoquista? Não, masoquista, ele quer sentir prazer com a dor. Esse é o objetivo dele, mas o objetivo é a felicidade. Ele acredita que pode ser feliz com a dor. Mas o objetivo de cada um de nós é sermos felizes. Então tudo que a gente faz, desde oferecer uma flor ou violentar alguém, eu faço porque eu acredito que aquilo é o melhor que eu posso fazer, é a maneira correta, mais justa, perfeita. Eu só faço o que faço por acreditar que vale a pena. Eu peso, caramba, vou para casa e saio com a minha mulher ou vou atrás da vizinha? Meu Deus, não! É meu, é minha vida e eu decido. Aí, mas então você está dizendo que eu posso fazer o que quiser? Claro, você sempre faz o que quer. Agora o problema são os resultados. Você pode fazer o que você quiser, você pode chegar aqui e sair e matar alguém. Existe alguma coisa no universo que impeça você de fazer alguma coisa errada? Não. Só as garras às vezes, né, impedem você pular um muro, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é assim, quando você quer, você faz. Agora, tudo que você faz vai gerar resultados. E se você conseguir estabelecer entre o resultado, a ação feita e você entender que aquele mal-estar, que aquela vida difícil, que aquele sofrimento está relacionado às suas escolhas, cara, você pega e descobriu a coisa mais importante. Então eu descobri quem é o cara que está ferrando a minha vida. Sou eu. Olha, tem duas coisas boas nisso. A primeira é que justamente assim, como eu disse, que nós buscamos sempre o melhor, e nós sempre faremos o melhor. Veja, mas eu errei pra caramba, eu fiz um monte de coisa errada, mas quando você fez, lembra, na hora que você fez aquela coisa errada, você pensou, você escolheu, você falou, pô, isso aqui vale a pena. Não vai dar uma dor de barriga desgraçada, mas é tão gostoso. Mas você escolhe, aqui, você pesa, apesar da dor, vai ser bom. Ou então, não, eu estou certo. Mas se você. Então, quando você vê o resultado, se você não associar o resultado ao desprazer, você continua fazendo a mesma coisa. Por que não se mexe no time que está ganhando? Porque está ganhando. Se eu acredito que o que eu estou fazendo está certo, eu vou continuar fazendo até que um dia eu acordo e veja, caramba, está errado. E aí eu paro de fazer. O que eu faço? Vou fazer o certo? Não, vou fazer diferente. E o resultado pode ser que seja bom ou seja mal. Sabe aquela história da lâmpada, quando foi inventada? Thomas Edison tentou 1042 vezes. Aí a lâmpada deu certo. Aí chegou um cara sacana e falou assim, pô, como é que você teve coragem e paciência para errar 1041 vezes? Eu não errei. Eu só aprendi como não fazer uma lâmpada 1041 vezes. Ou seja, ele olhou cada ação negativa como sendo uma missão. E ele excluía. Não faço isso, ele foi tentando. E a gente faz isso o tempo todo. Veja só, caminhar talvez seja o primeiro desafio mais difícil, né, depois que você nasce. Caminhar, aprender a andar é algo extremamente difícil. Você sabe quantas tentativas em média, tem louco para tudo, né? Conta tudo. Se psicólogos não tem o que fazer, está contando essas coisas. Mas você sabe quantos tombos em média, isso catalogado aí, uma criança toma antes de andar, entendendo que andar não é dar o primeiro passo. O primeiro passo não é fazer isso não é o primeiro passo. Isso é a primeira experiência de talvez um passo. Ela desequilibra, se reequilibra, aí ela tenta com o outro pé, e aí ela viu que se equilibra nos dois, então ela arrisca o primeiro passo, que é o terceiro movimento. Esse é o primeiro passo. Para chegar nesse primeiro passo, você sabe quantas tentativas de média uma criança faz? Ou seja, quantos tombos ela toma antes de dar o primeiro passo? Pode chutar. Quanto? Entendi. 800? Quase isso, 1.200. 1.200 tombos, 1.200 fracassos até que você dê o primeiro passo.
Eu pergunto em sã consciência, por que que aquele idiota, banguela, careca, pelado, que não sabe falar, continua tentando andar? Se ele fracassa em cada tentativa durante 1.200 vezes. Por quê? Porque ele vê que é possível. É possível. Tem gente em pé. E eu também posso. E as pessoas, quando ele toma um tomo, falam, pelo amor de Deus, não tenta de novo. É assim? Se nós, pais, fôssemos ter medo das consequências de um tombo, os nossos filhos só andariam depois de ter cursado uma universidade, aprendendo toda a aerodinâmica do passo, entendendo perfeitamente a composição do esqueleto, dos músculos, entendendo a lei da gravidade para planejar o primeiro passo com 18 anos. Imagina uma sociedade de seres rastejantes. Adolescentes que não dariam problema aos pais, porque eles estariam, eu vou sair, mãe. Por 2 horas depois ele está saindo da cozinha arrastado. Gente, por que que a criança tenta? Porque ela é estimulada pelo meio a tentar. Vai lá, filhão, dandar para ganhar dendém. E aí quando a criança cai, não, vamos de novo. Legal. Pena que a gente para de estimular uns aos outros a caminhar. Quantas vezes nós tentaríamos um novo relacionamento depois de um fracasso amoroso? 1.200 vezes? 12 vezes? 6 vezes? 3? Uma pelo menos? Gente, quantas vezes eu me permitiria mudar de profissão porque eu vi que esse não era o passo certo? A gente fica preso aos fracassos, ao erro, quando é o erro que nos estimula a desenvolvermos. Se vitimiza ao invés de tentar. Exato, porque a gente sabe o que acontece? Vou contar um segredo para vocês, que eu só conto em terapia porque eu cobro. Mas olha só, eu vou contar de novo. Gente, vocês sabem que é mais fácil, muito mais fácil, infinitamente mais fácil sofrer do que ser feliz? Sabe por quê? Ser feliz exige movimentar-se. Sofrer, basta ficar quietinho no canto e apanhar. Para sofrer, você não precisa fazer nada. É ficar parado. Para ser feliz, você precisa ir atrás ou ir na frente. Você precisa querer, pensar no que você é. Sofrer é fácil. Você nem precisa colocar o batame nas costas. Sai na vida com cara de vítima. Pô! Sofrer é fácil, é cômodo. É cômodo. O que foi que eu falei daquela vez que eu até escrevi, falei, vou publicar um livro com esse título, né? Sofrer é acomodação, né? É, sofrimento é acomodação e responsabilidade é ação. É ação. Responsabilidade com quem? Com o mundo, quero salvar o mundo. Salve você, pelo amor de Deus! Salve você de você mesmo, das suas culpas. Seja feliz. Seja feliz. Não se envergonhe de se lambuzar na própria felicidade. A felicidade não é prazer. Prazer faz parte da vida. Pode fazer parte. Prazer é tudo aquilo que a gente experimenta com os nossos 5 sentidos. Felicidade é satisfação. Felicidade é quando você fala assim, estou satisfeito. Isso é felicidade. E pode ser prazeroso? Pode. Comer um bolo de chocolate é prazeroso? Dá satisfação? Você comenta até 5 anos depois, comi um bolo de casamento. Gente do céu, o que era aquilo? Agora eu quero que vocês falem a mesma coisa sabendo que vocês são diabéticos. Como é que é um bolo de chocolate para um diabético que ficou... É prazeroso? É. Traz satisfação? Não. Por quê? Porque tem medo. Né? Porque vai vir as consequências, que ele sabe. Então, nem todo prazer gera satisfação e nem toda satisfação é prazerosa. Eu posso me matar de cansaço numa academia, que não é prazeroso, mas me traz a satisfação de ficar com esse peito taurado de pombo que eu tenho. Ao contrário, não é porque caiu o peito para baixo, mas tudo bem. Então, gente, acabou? Vou ficar com você.